Bem-vindo ao Genoma Cast, o seu podcast educacional. Sob a direção do Genoma Sistema de Ensino, nosso objetivo é explorar temas cruciais que moldam o aprendizado e o desenvolvimento. De desafios contemporâneos em sala de aula a inovações pedagógicas, cada episódio oferecerá insights profundos, entrevistas com especialistas e reflexões práticas para os pais, educadores e interessados no futuro da educação. Junte-se a nós para um bate-papo objetivo e dinâmico. Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Genoma Cast, esse podcast que discute temas sobre juventudes, crianças e tudo que está em torno desses universos e também da educação. Aqui ao meu lado está a Amanda. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Davi. Oi, pessoal. Mais um Genoma Cast com um tema muito importante e de grande relevância. Nós temos uma convidada muito especial. Mas antes, vamos pedir ao pessoal que está nos assistindo, Davi, para se inscrever no nosso canal, curtir, deixar os likes e se inscrever, compartilhar. Ativar o sininho. Ativar o sininho, não se esqueça, nós vamos estar sempre pedindo vocês aqui, compartilhar com pais. Com pais, amigos, estudantes, professores, todo mundo que se interessa por esses temas, que são temas sobre juventudes, infância e educação, tá? Eu sou Davi Cataluna, como vocês já sabem, sou professor de Sociologia e de História. E ao lado da gente, estamos hoje com Luana. Tudo bem, Luana? Tudo bom, gente? Que prazer estar aqui, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Pessoal, a Luana Moreira, ela é fonoaudióloga formada pela UVV, pela Universidade de Vila Velha, tem pós-graduação em audiologia clínica pela PUC Minas Gerais e especialista em audiologia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, coordenadora do Serviço de Audiologia e Implante Coclear da Clínica Emerson Monteiro, professora do curso de Fonoaudiologia da Univale. Nossa, currículo, hein, filha? Currículo e corrido também para dar conta disso aí tudo no dia a dia, mas a gente vai ajeitando. Nós estávamos falando mais cedo exatamente sobre isso, como que a vida do adulto ela é corrida, né? E nessa coisa da vida do adulto ser corrida, a gente faz diversas coisas, como, por exemplo, escutar esse podcast enquanto dirige para o trabalho. Eu sou dessas. Eu também. Amo. Também o tempo que eu tenho, para falar a verdade, assim, é dentro do carro, porque chega em casa, a gente, mãe, esposa, dona de casa, tem outras atividades para fazer. Então, dentro do carro, indo para o trabalho, buscar a criança na escola, eu tô... o que a gente estava falando justamente isso mais cedo. Porque se não é isso, né? Se a gente não se prende a isso, a gente parece que vive numa bolha, né? Porque não tem tempo de assistir televisão, ler, a gente ainda consegue, mas o que traz mesmo conteúdo, informação para a gente, hoje em dia, eu também sou bem adepta. A consumidora de um podcast. Sou. Só que para a gente escutar um podcast, a gente precisa ter um ouvido. Não é? Como é que funciona isso daí no nosso corpo? Então, nosso ouvido ele é dividido em 3 partes, né? A orelha externa, que é essa de fora, né? Que todo mundo vê. E aí, mais para dentro, a gente tem mais 2 partes, que são a orelha média e a orelha interna, né? Então, como é que isso funciona? O som, a orelha externa, vai captar o som, vai transmitir para a orelha média, onde a gente tem lá 2 estruturas importantes, né? Que é o tímpano, membrana timpânica, e a cadeia ossicular, que é formada pelos 3 menores ossos do nosso corpo, martelo, bigorna e estribo, né? Quando o som chega, ele vai vibrar essa membrana, forma-se um movimento que a gente chama de movimento de alavanca, né? Esses ossículos vão puxar essa membrana e o som vai passar para a orelha interna. Na orelha interna, a gente tem um órgão que é de extrema relevância, que a gente fala assim, que é o órgão mesmo da audição, que é a cóclea. Ele tem um formato de caracol e nele a gente tem células sensoriais, que a gente chama de células ciliadas, internas e externas, né? E essas células que vão fazer o papel de pegar o som, decodificar, transformar em impulso elétrico e mandar para o nosso cérebro e a gente conseguir entender, compreender aquilo que a gente está ouvindo. Então, assim, é um sistema bem complexo. Bem interessante. E detalhe, né? Num espaço tão pequeno, né? Não é? Eu fiquei pensando sobre isso, acredita? Eu também. Eu tô assim, nossa, mas quantidade de como é que tem tanta coisa lá para dentro? Lá dentro, né? A gente só olha o externo. Então, já que nós estamos falando sobre ouvidos, nós vamos falar sobre algo que está no cotidiano
dos jovens, das crianças, dos adultos, que é o uso do fone de ouvido, como ele falou, né? E a gente queria saber... Você gosta, né? Eita! Então, a gente queria saber como que o fone de ouvido atua em nossos ouvidos. Então, a grande questão do fone que a gente precisa entender é assim... Luana, a gente escuta muito isso, recebe muito isso no consultório, né? Ah, meu filho não está ouvindo porque está... Principalmente queixas de mães, né? Está no fone o tempo inteiro. Na verdade, o problema não é usar o fone, né? Mas o problema é assim, a quanto isso está exposto, a quanto tempo você está exposto a fone, a que altura, a gente fala nível de pressão sonora, né? Sim. Mas vamos falar de altura para ficar mais fácil de compreensão. Porque, assim, nosso ouvido, ele aguenta, vamos dizer assim, 85 decibéis por 8 horas. Então, se for pensar, 85 decibéis é uma altura, é considerável, não é baixo, né? Só que aí, o que as pessoas fazem? Aumentam e são mais ainda, né? Levam muito mais ainda o som, a altura disso, né? Então, assim, se a gente tem uma regrinha básica, 85 decibéis, você pode usar o seu fone ali por 8 horas diárias, sem que prejudique sua audição ou que prejudique a muito longo prazo, né? Se você coloca 90 decibéis, você já tem que baixar o uso para 4 horas. Se você coloca 95, 2 horas. Então, a grande questão é essa aí, não é o problema usar, mas é o nível de pressão sonora que você está exposto, a que altura você está exposto, é o tempo que você usa. Né? Então, assim, quando em excesso, pode, de fato, causar uma perda auditiva. Uma pausa assim, né? É curiosidade minha. Como é que a gente consegue medir? Isso aí, né? Interessante, então, né? Muito. Os fabricantes, eles colocam isso no próprio fone, né? Na próprio manual de fabricação. Eles têm ali quanto a gente consegue alcançar de máximo, né? Mas, assim, o quanto a gente consegue mensurar, acho que não consegue. Não tem uma forma, Mas assim. a gente tem uma a não noção, ser né? se você tá muito alto e você vê que o alto-falante está até estourando quase, a gente tem uma noção, né? A não ser assim, né? Que você pegue, por exemplo, existem equipamentos, decibelímetros, que você consegue medir, né? Mas, assim, ninguém vai ficar andando com decibelímetro no fone, como. né? Não tem jeito. Mas, assim, a dica que eu sempre dou é mantenha-se numa média. Quem está de fora não pode estar ouvindo o que você está escutando lá dentro. Foi o que eu pensei. Né? Porque, assim, se eu estou aqui, estou escutando o que o Davi está ouvindo lá, tem alguma coisa errada. Né? Tá demais. Eu vou falar então, assim, eu ligo o som do carro, eu paro no sinal, gente, e o vidro fechado, mas é porque eu gosto de ouvir alto, viu? Aí. Quem tá do lado fica olhando e fala assim, menina, não sei se abate bem não, porque o som tá tão alto, eu fico cantando e balançando a cabeça. Dançando, junto, acompanhando. Então, se ela já falou que não o do julgo. lado, não, quem tá do lado de fora não pode ouvir, acho que eu tô Já tá nesse eu tô campo, extrapolando, então, né, Davi? E é perfil, eu detesto som alto. Sério? Detesto som alto. Nunca gostei de som Gente, alto. eu gosto, ainda Nunca mais gostei. quando eu curto a música. Quando eu gosto muito de uma música. Mas, assim, para dia a dia, para ficar, eu gosto mais suave também. Nossa, não gosto de som Me alto. dá um desconforto. Me gera desconforto. Tanto é que, assim, eu gosto muito de show, mas eu detesto ficar próximo do palco por causa do barulho Caixa excessivo. de som. Perto de caixa né? de som. Se a gente senta num bar, tem música ao vivo, eu gosto de ficar num lugar que eu consiga dialogar com pessoas. Isso aí me porque a gente não consegue também. conversar, né? Quando está Exato. alto demais, mas né? E E aí me gera-se incomoda um outro também. problema, né? Porque aí você vai aumentando o tom de voz e aí Isso. começa a prejudicar, né? Tanto que no dia seguinte, já normalmente está todo mundo rouco, todo mundo afônico. Inclusive, essa situação do aumentar o tom de voz é muito interessante, porque, por vezes, né, eu que lido com estudantes, adolescentes, você fala com ele assim, olha, tira o fone de ouvido para conversar, às vezes ele vem tirar uma dúvida. Sim. Aí ele fala assim, não, mas está desligado. Eu falo assim, mas mesmo assim tira o fone de ouvido, porque o fone de ouvido, a mais do que eles usam, eles viram um tampão, né? Sim, E tem aí a vedação ali, né? Tem uma vedação e essa vedação faz com que eles conversem mais alto, faça com que eles não entendam direito o que você está conversando e tudo mais. E eu vou pegar gancho nesse aspecto e vou perguntar uma outra coisa, que existem vários modelos de fones de ouvido. Existem esses modelos que são típicos, né, que os meninos usam mais, que é o mais discreto, que a gente coloca direto que a no gente ouvido. chama de intra, né? Intra, Intracanal. Fica Intracanal. Intracanal. Interessante. Né? Aí tem aqueles tradicionais, que são antigos, né? Modelos antigos, são aquelas caixonas que põem Tampa assim. o ouvido todo? Tampa o ouvido Chama concha.
concha. E tem um que eu vi esses dias, pelo menos apareceu, o meu algoritmo me mandou, que é um que só um grampozinho que você coloca aqui no ouvido externo. Aliás, é um que encaixa assim? Ele encaixa assim Como só. se fosse um piercing aqui, ó. Isso. Isso eu não vi, não. Né? Eu já vi ele, Eu também já vi. E um aluno uma vez me falou que tem um que você coloca atrás da orelha e ele faz um sério? estímulo. Então, diz que tem um, porque a gente escuta por via aérea, né? Quando o som entra para dentro do ouvido e vai atingindo as partes que a gente citou, e a gente escuta também por via óssea, que é vibração mesmo. Isso. Então, quando se coloca esse, ele gera mesmo uma vibração. E aí o som é transmitido para a orelha contralateral por via óssea, né? Por via aérea, perdão. Gente. E aí a gente consegue perceber. E tem algum que é melhor? Então, Ou menos danoso? menos Como é danoso, que é né? pra indicar? Qual que eu posso ir pra academia? Menos pior, vamos dizer assim, O menos é pior. o concha, porque ele não está com ruído totalmente dentro, igual os intras ficam, né? Só que aquilo eu vou voltar na mesma tecla que bati lá atrás. A questão é altura, volume, Sim. né? Então, assim, estando com volume adequado, acho que todos a gente consegue usar de forma suave, de forma assim, dá para usar todos. Mas, de fato, o concha a gente tem menos exposição, né? Por ele não estar tão dentro. Acaba que perde-se um pouquinho de nível de pressão sonora, né? E eu sinto, assim, com ele, né, também, que a necessidade de aumentar o volume é menor, porque como ele tem essa concha, ela meio que faz um isolamento acústico externo, né? Exatamente. Ele abafa, né? Ele abafa. Então, assim, ele tira, não totalmente, lógico, mas ele tira o ruído de trás, né? O ruído de fundo. Ele dá uma amortecida, vamos dizer assim, né? Então, aí você não tem necessidade de aumentar tanto. Entendi. Então, falando sobre os fones, né, a gente sabe, você já explicou a questão do volume e tudo, a gente tem que ter esse cuidado, né? Não tem como ter aquela medição exata, né, dos decibéis, né? Isso. Então, assim, o que você sugere? Por exemplo, são nas aulas, não é isso que os alunos utilizam o fone? Não, o aluno, às vezes, ele está chegando na escola, né? Aí tá chegando, ele Mas veio porque de tem bicicleta. aula online também. Tem aula online. Tem aula online. É por isso que eu pensei, eu até pensei assim, nas aulas online, né? Porque hoje nós temos algumas aulas. Temos. Inclusive, Você nesse professor... estúdio tem aula online, no Sem Neura. Né? Tem, então... é até uma curiosidade, tem um certo tempo que ele prejudica? Sim, um tempo que ele fica com o fone? Então, até 8 horas diárias. Interessante isso, né? Até 8 horas diárias é aceitável. Né? Depois disso, e com o nível de pressão sonora aumentado, com a altura aumentada, gera uma perda de audição. E aí é uma perda de audição induzida por ruído, né? Ela tem uma característica de perdas mais nas frequências agudas, sabe? Sim. E é uma perda permanente, né? Não é uma perda reversível. Então, assim, não é parei de usar fone de ouvido e minha audição vai voltar. Não, perdeu. Porque as células do ouvido, aquela que eu falei que estão lá na cóclea, elas são danificadas. Elas morrem. Então, aquela faixa de frequência que foi atingida, acabou. Então, você vai ter uma perda irreversível. Então, a dica é manter o volume. Dá para assistir todas as aulas tranquilamente, porque não passa de 8 horas. Não passa, não. Não passa de 8 horas, dá para ouvir tranquilo, mas é manter o volume equilibrado. Então, a dica é essa. Eu acho que é uma dica geral, né? Geral. É a música. É dentro só do pegando carro, um gancho do fone. que a gente estava falando aí de show, né? É esse mesmo cuidado, né? Então, assim, para que vai ficar encostado dentro lá na caixa? Tem gente que entra quase na caixa de som, né? Não precisa. Não tem necessidade disso, porque o efeito que ela vai fazer na audição é a mesma coisa do fone. Sim. Né? Mas, assim, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas muita gente relata. Fui para um show, no dia seguinte acordei surdo. Não. Né? Não estou escutando nada, tal. Esse tipo de perda, né, ela é reversível. Quando você faz um repouso auditivo, que você fica ali, que a gente recomenda pelo menos 14 horas de repouso auditivo, tende a voltar. Mas isso porque a gente está falando de um episódio, de um show. Né? E aí a gente já entra naquela questão dos músicos, né, de cantores, principalmente bateristas, eles relatam muito, porque o som é muito alto. Né? Eles estão expostos ali com frequência. Né? Então, assim, também gera o mesmo tipo de perda que o uso de fone. Então, assim, para a gente ver a gravidade do uso excessivo, né, do fone, né, te expõe a um risco tão grande quanto quem está ali trabalhando todos os dias com isso. Né? Falando em show, eu já fui em show que o som estava tão alto e não fiquei em cima da caixa de som, não. Eu cheguei em casa, o zumbido
açaí. Já aconteceu isso com vocês? Demais. E ficou aquele... Parecia que tem uma abelha dentro do ouvido da gente. Porque o E zumbido... só acabou quando eu dormi, no outro dia eu acordei sem ele. Uma das causas do zumbido é perda de audição. Né? O zumbido, ele, na verdade, ele é multifatorial, ele é um sintoma, na verdade, né? Então, assim, uma das causas é perda de audição. Então, assim, se você ficou exposto lá, você gera essa perda transitória, momentânea, você tem zumbido junto, associado. Pode ter, não é todo mundo que tem, mas, assim, é um sintoma clássico. Nossa. Tá? Tontura E também. a gente acha que é normal. Tontura também. Que legal. Também. É legal? É péssimo. Né? Mas, legal saber, né? Que legal saber, saber, exatamente. É porque, assim, quando você pega realmente uma autoexposição, que é essa coisa de ficar lá, a pessoa realmente não se sente bem. Ela se sente ali naquele cenário como se ela tivesse um desgaste físico, né? Eu tô falando por experiência. Então, por isso que eu falei, que legal, porque eu fiz uma referência de quando eu me senti cansado, não disposto, talvez isso tivesse uma correlação. Sim, e você não imaginou que fosse. Que nunca imaginei. Você achou até que fosse outra coisa, cansaço, né? Eu pensei Ou que... sono. Nunca imaginei que fosse sono. Porque dentro lá do ouvido interno a gente tem um outro órgão que é o labirinto, né? Que ele é o responsável pelo nosso equilíbrio. Então, assim, acaba que é tudo junto. Então, se tem uma lesão, lesiona também. Então, aí causa tontura também. Inclusive, minha mãe tem labirintite, né? Aí ela está em crise essa semana. Nossa, aí, é horrível. É horrível. Ela Nossa, fala que é gente, horrível. parece... Eu tenho, tá? Casa de Ferreira Espeto de Pau. Nossa! E parece que tá na roda gigante e não vai sair nunca, não é? E dá enjoo, e dá dor de cabeça. É muito ruim, assim. Eu falo que a primeira crise que eu tive, eu falei assim, meu Deus, acho que eu vou partir dessa. Acho que é muito ruim. Porque quando a gente trata, a gente não tem noção real do que é, né? Quando a gente vive, falei que eu tenho muito mais respeito pelos meus pacientes depois que eu tive minha primeira crise. A empatia agora é real, né? Aí meu filho perguntou o que era labirinto. Eu falei assim, o que era labirintite? Aí eu expliquei um pouquinho, né, da questão do ouvido. E aí ele virou e perguntou assim, mas a vovó não estava caindo? Eu falei assim, filho, mas é porque quando você está com o ouvido inflamado, você percebeu que você fica com náusea, você fica com mal-estar, mas eu nunca tinha feito analogia com a música, né? Sim. Porque eu lembro já dele ter tido otite e ter náusea, ter mal-estar, ter vômito. Sim. E aí a médica exatamente dizia, falou assim, não, isso aí é causado pela otite, pela inflamação no ouvido. Exatamente. Mas eu nunca tinha feito analogia com relação à música, porque realmente quando a gente está ali exposto dá um cansaço muito grande. E aí pensando com relação a um estudante, até para ele que está numa condição de produtividade, isso não é adequado. Não. Isso não é porque, adequado. com certeza, a produtividade dele, assim, só de ter o som muito alto, eu já acho que cai, porque você não está com a cabeça, você não fica ligado 100% no que você está, né? Enfim. E aí você gera um outro gama de sintomas, né? Então, gera mal-estar, gera, sabe, assim, uma leseira mesmo, não sei se eu posso, mas aquela moleza mesmo, aquela vontade de ficar... Indisposição. Aquele é a sentimento palavra, depois isso. do almoço. Exatamente. Com o estômago cheio. Aquele soninho de vontade de deitar, né? Exatamente. É isso mesmo, é bem assim. Luana, a gente já conversou algumas coisas relacionadas, então, à questão do ouvido de modo geral, né? E a gente está falando de fone. E a gente sabe que a gente não pode escutar só música, ou melhor, a gente não tem a possibilidade de escutar só músicas via fone ou escutar uma aula via fone. Existe também a possibilidade de estar fora do fone. Sim. E aí é uma pergunta simples. Entre você ter a possibilidade de escutar a música fora do fone e com o fone, o que é mais recomendado? Fora do fone. Fora do fone, né? Fora do fone. Então é preferível então que você tore a caixa lá dentro do carro. Mas de preferência abrir os vidros para poder sair um pouco, né? Para ecoar. Exatamente. Então é por isso, então, a gente tem que colocar fora do fone. É melhor. Liga a caixinha com certeza. de som, tá em casa, vai assistir alguma aula, um podcast, liga. Tem as caixinhas de som, né? Sim. Tem ainda, não tem? Tem demais. É porque é da minha época. Não, mas mesmo se não for aquela de computador, a gente tem muito fácil também, essas, né? Portáteis aí, a gente tem. Sem fazer propaganda, a JBLzinha que você tem, então, conecta exatamente, o eu não quis falar, mas Sim. é dela conecta o mesmo. Bluetooth dela lá e então. pronto, é melhor. Até a Alexa eu acho que consegue também, né? Não sei, não tem Alexa, minha esposa não deixa eu ter em casa esses trem, não. A Natália é meio assim, filha. Ela fala assim, esse trem vai ficar investigando a nossa casa. Aí, Natália, não, deixa não. Mas é isso, eu também acho, e inclusive essa coisa de não gostar de música alta, eu acho que é porque eu gosto de fone. E aí, por gostar muito de fone, porque eu gosto definitivamente de estar imerso, é um processo de imersão,
Aí eu gosto de pôr música baixa. E aí o que eu fui percebendo, Amanda? Por vezes as pessoas aumentam o som porque elas querem ter um ganho do ruído externo. E aí foi quando eu comecei a entender isso melhor. Sim. Foi quando então eu comecei a optar mais por fone de concha. Então, se eu vou passear na rua, se eu vou fazer alguma coisa, eu prefiro usar o fone de concha. Eu acho até legal, Você acredita que fica um acessório? Acho que fica mais estiloso, né? Bonito, não fica? Eu acho também, que eu fica concordo. Massa, eu gosto. Ainda mais hoje tem de tudo quanto na academia cor, você né? tá lá assim, ó, na esteira com fone de ouvido. Eu acho muito legal, vibe. Eu acho também. Na academia até que eu gosto de usar o menorzinho, porque eu gosto de ficar mais livre, né, para movimentar. Porque o outro ele acaba... Sim, Mas eu acho bonito também, eu acho ele bem mais legal. Aqui, ó, o fonezinho de concha. Aí, aqui, gente. Tadã! E esse tá bem assim, olha que acolchoado. Exatamente. E aí, boa pergunta. Interessante. Última pergunta pra gente caminhar para o fim. Já... porque assim... Não, esse tá bem legal. Olha, filha, isso aqui é do Wellington. O Wellington é chiquíssimo. Chiquíssimo. Chiquérrimo. O fone, além da questão do som, da vibração, eu sei que existem outras críticas com relação à saúde do ouvido relacionada a ele. O que é que a gente pode também ficar atento a isso, né? Acho que mais uma questão de limpeza mesmo, né? É importante higienizar, porque às vezes as pessoas acham que assim, só ela que usa, não tem que... Mas, gente, né? Valadares, calor, 40 graus, vai juntando suor, aquilo vai juntando bactéria, junta fungo, né? E isso vai para o ouvido, porque está em contato direto. A gente recebe muito paciente também com otite externa, né? Que é a infecção do pavilhão de fora, por causa de uso de fone, né? Por falta de cuidado com limpeza mesmo, né? Com higienização. E outro cuidado que é importante, David, é a questão do tamanho. Né? Assim, tentar cobrir mesmo todo o pavilhão, porque às vezes fica fora e fica lesionando também. Né? Porque não são todos os fones que são acolchoados, assim, bacanas. Né? A grande maioria, na verdade, não é. Né? Eles têm, às vezes, só uma espuminha, assim. Principalmente quem trabalha com telemarketing. Exatamente, né? E aí fere mesmo, né? E vai gerando infecções. Então, esses cuidados é importante a gente ficar ligado nisso daí. Então, galera, a gente já aprendeu hoje que a gente tem que tomar cuidado na escolha dos nossos fones, né? Preferir usar o de concha, porque apesar dele gerar ali, né, um abafamento, ele é menos impactante com o túnel, túnel, né? O conduto auditivo. O conduto auditivo ali. E, além disso, a gente já sabe que som alto é bom, mas precisa ser usado com moderação. Né? Exatamente. Não é não usar, mas usar com moderação. Usar com moderação. Então, não é meu fone, minhas regras, né? Não. Existem algumas... O problema, eu acho assim, eu sou uma pessoa que eu acho que tudo em excesso faz mal, né? Então, você sabendo usar, você pode usar tudo, né? Então, não podemos, não vai usar, né? Mas usa tranquilo ali, dentro de uma intensidade bacana, menos horas possíveis, né? Que dá para usar assim. Eu, particularmente, sou viciado em fone. Para mim é ótimo saber que eu preciso ter um tempo, porque senão eu fico com ele o dia todo, da hora que eu acordo até a hora que eu saio do trabalho. Aí já passa das 8 horas, já passa, aí já vira... Já pode começar a vigiar. Vamos fazer uma audiometria pra gente ver se tá tudo ok. Eu acho que esse tema aqui, não sei não, viu? Você acha que foi colocado à toa no script? Ele tem um interesse. Eu tô achando. Ele tem um interessezinho ali. Né? Mas eu gosto muito, até que lá na minha sala o pessoal fala, você tá em reunião? Porque quase sempre eu tô com fone quando eles dizem, você tá em reunião? Não, dessa vez não. Mas é porque realmente eu gosto da coisa do fone, eu gosto de escutar música, sou uma pessoa extremamente musical nesse aspecto. E aí, por vezes, fazendo trabalhos assim, eu gosto de fazer um trabalho escutando uma música baixa. Porque, como eu disse, eu gosto de escutar música baixa. Então, é bem no fundinho mesmo, às vezes só para dar uma composição no ambiente, né? Só para dar uma composição. Eu sei que não é o mais adequado, mas é... Mas existem pessoas que gostam de ouvir música no fone trabalhando, é isso que eu falo. Tem gente que concentra melhor com música. Ouvindo música. Então, eu acho meu marido. Eu concentro melhor com música. E eu não concentro, né? TDAH. Ou eu presto atenção na música ou presto atenção no que eu tô fazendo. Os dois não rola. As duas coisas juntas não vai. Não dá. Eu consigo. Mas é porque eu acho que entra muito da questão do... É triste isso, mas a música ali, ela não é um espaço de contemplação. Ela tá ali num espaço de ruído, né? O termo em inglês é noise, é só um barulho, né? Sim.
Elas são E ruídos. mascarando mesmo os ruídos externos. Exato, que por vezes vão ser mais distratores. Exatamente. É o que no caso, às vezes o barulho da criança passando pelos corredores. Inclusive existem, né? Você já deve ter visto vários tipos de ruído justamente com essa função, né? De mascarar. Tem. Se você coloca no Spotify, assim, ruído branco, parece uma gama. Olha, assim. ruído branco. E aí você coloca justamente para Conte-me mais um pouco para sobre te isso. mascarar. Mas é para mascarar mesmo ruídos de fundo. É muito utilizado para pacientes que têm zumbido. A gente estava falando de zumbido crônico, né? Muita gente não consegue dormir por causa de zumbido. Deita na cama, tá tudo em silêncio, fica o zumbido. Coloca o ruído ali, né? O branco, normalmente a gente orienta para mascarar mesmo, para tirar o foco do zumbido e conseguir dar uma relaxada. Né? Eu tenho certeza que para na hora concentração é excelente. Eu tenho certeza que na hora que terminar o podcast nós vamos procurar aqui o ruído branco. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele deve ter o barulho de ventilador ligado. Bem. Outra coisa, cachoeira, barulho de cachoeira. Não, isso eu sei. Né? Então, esse, tudo são sons que... Esse aí eu já... A gente, né, coloca em posts, a gente sabe que tem esses... Para criança, né? Para bebê, bebês, né? A gente coloca que acalma, dormir. aquele som de águas. Sim. Tem mesmo. Aqui, Tem. Tem. Para fechar, então, Luana, primeiro te agradecer muito, mas eu queria te pedir uma dica. Para o estudante que quer se concentrar aí, qual vai ser o ruído mais adequado para ele? É o branco? Eu acho. Eu acho ele ótimo para concentração. Eu uso muito, sabe? Me ajuda bastante para concentrar, né? Tem estudado mais, assim. Acho que a gente nunca para de estudar, né? Mas tem fases da vida que parece que a gente tem que estudar um pouco mais, né? E o ruído branco me ajuda muito. Muito mesmo. Então, como experiência própria, eu deixo de dica para usar ele. Então, sabe? Spotify, ruído branco. Procura lá. E é recomendado mesmo, assim, já vi vários estudos, né? Inclusive com pessoas com TDAH, de médicos, tanto neuro quanto psiquiatras. Fala mais, como é que é? Conte-me mais. Mas sério, recomendando, porque ajuda na concentração. Né? Eu amei o podcast de hoje. Perfeito. Perfeito. Gente, porque obrigada. eu não sabia. Gente, adorei. Luana, queríamos te agradecer muito pela sua agradeço. participação. Quiser deixar seu recado final aí? Não, foi ótimo. Eu gostei muito, né? Fiquei super feliz, lisonjeada com o convite, né? Eu estava comentando com você. Tenho um carinho enorme por essa escola, pelo Genoma. Gosto muito da proposta que vocês têm. Enfim, estou super feliz. Obrigada mesmo pelo convite. Foi um bate-papo bem gostoso. Amanda, muito obrigado por mais essa companhia. Espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu. Com certeza. Não, cada tema que a gente vai aprendendo, né? Tá servindo para nós dois, né? Com certeza. Além de estar contribuindo para as pessoas que estão nos assistindo, inclusive, vamos pedir de novo, pessoal, para se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar, porque são informações valiosas, importantes, dicas que eu tenho certeza que vai agregar. Com certeza. Então, vamos compartilhar o que é bom para as pessoas. De curtir. Isso aí, obrigada. É a ciência sendo parte do cotidiano. Sim. Né? Assim, exatamente. Obrigada pela oportunidade, nosso parceiro. Obrigada, Luana. Eu que agradeço, Amanda. Foi um prazer. E obrigada ao Genoma. Pessoal, brigadaço. Até a próxima. Tchau, tchau.